Olá, eu sou a professora Cléa Bichara, eu sou médica infectologista, estou no curso de medicina da UEPA há mais de 30 anos e sou professora também dos programas de mestrado e doutorado de ensino e saúde e de ciências ambientais. É muito importante, né, e gostei muito desse convite para vir falar sobre esse contexto das doenças vetoriais na Amazônia, sobretudo com esse novo enfoque da saúde única. Não tem como, sobretudo na ambiência amazônica, nós tentarmos trazer soluções, fazer avaliações, sem ter essa visão da saúde ambiental, da saúde humana e da saúde animal. E neste contexto todo, nesse grande, eu digo que é um grande continente, a Amazônia, nós temos predomina nossas endemias, cujo o mecanismo de transmissão envolve vetores, sobretudo alados. E o que então, a inteligência artificial pode nos ajudar? Tá? A gente vai fazer primeiro essa contextualização e depois, então, nós vamos poder falar melhor sobre a inteligência artificial. Mas assim, todo mundo já ouviu muito falar, mas a gente só reforça, que a inteligência artificial ela funciona como um acúmulo, de informações desses bancos que são gerados, e ela simula essa capacidade humana da gente fazer o nosso raciocínio. Ela colabora, ela não raciocina por nós, mas traz ferramentas, que facilitam essa compreensão de vários temas, E, lógico que é um conhecimento através de máquinas, e que com esse acúmulo que ela faz todo, pega todo esse conhecimento que já tem acumulado de vários sites, de vários bancos de dados, e ela traz para nós numa análise já pronta, inclusive identificando os padrões, muitas das vezes repetitivos. Tá? Então, tem os algoritmos, que é muito interessante, tá? Com isso, a gente pode fazer uma previsão, e isso para o gestor é muito importante, saber o que tem e o que está por vir. Muitos dos nossos grandes acontecimentos a gente sabe que está por vir, poucas vezes se pega de surpresa, inclusive a própria pandemia da Covid-21, da Covid-19, já havia uma previsão desde 2015. Tá? E, lógico, se a gente puder otimizar isso por banco de dados, por automação, esses conhecimentos, é muito melhor. Tá? Então, dentro da ambiência amazônica, são ferramentas fantásticas, que vêm se juntar aos nossos conhecimentos. E o que é importante agora nessa nossa discussão, dessa breve discussão, Então, ver essas questões ambientais da Amazônia nesse contexto que nós já estamos enfrentando há muitos anos, que está se dando mais valor nesses últimos 5 anos. Questão animal, as questões dos reservatórios, os que já existiam em determinados ambientes e, justamente pelas grandes queimadas, desmatamentos, inundações, aqueles animais reservatórios eles se deslocam do ambiente onde eles estavam e começam a se adaptar a novos ambientes. E nós podemos ser pegos de surpresa, achando que algum ciclo de doença não poderia fechar por falta de reservatório, e estão lá chegando os novos reservatórios. É importante também nós conhecermos a hidrografia e a geologia da bacia amazônica. A bacia amazônica ela é formada por grandes placas, eu sempre uso o termo jurássica, porque eu não sou geóloga, rica em calcário. Isso é importante para os nossos vetores, sobretudo os planorbídeos, os caracóis de interesse na transmissão da extosomose mansônica, uma delas. E os grandes rios, o pH das águas, a cor dessas águas, o que pode sobreviver nessas águas, o que não pode, tá? Como é que fica a população em torno dessas águas que o pH é muito ácido, que tem grandes correntezas e profundidade. Isso, muitas das vezes, são fatores limitantes para que alguma das endemias possam se estabelecer. Em relação às questões climáticas, nós temos as nossas chuvas. Nós não temos muito bem definido as estações na nossa região. Tá? Como a gente consegue ver em outros estados, em outros países, nós dizemos que na Amazônia nós temos o chuverno e o chuverão, nós temos sempre chuvas. Lógico
que, às vezes, nós temos um período que chove o dia todo, né? Mas na Amazônia chove praticamente todos os dias. E essas chuvas provocam enxurradas, desenterram muitas vezes, né, fezes de animais que estavam enterradas, como é o caso do gato, e que tem interferência na toxoplasmose. Temperaturas, nós nunca sentimos tanto calor, né, como estamos sentindo agora, e a temperatura aquecida ela interfere no ciclo biológico, né, que ocorre dentro de alguns vetores, né, ela encurta, do mesmo modo as secas e do mesmo modo as inundações. Né? São polos que, na verdade, acabam trazendo grandes prejuízos e uma interferência, um impacto, né, nessas questões da dinâmica dos vetores. E quais são esses vetores? Nós temos os vetores alados, são, no contexto mais, numa linguagem mais popular, né, são os mosquitos, né, que estão em algumas regiões e outras não estão, tem alguns fatores de limitação, tem algumas doenças que têm os vetores que são rurais, tem os vetores que são urbanos, né, mas que estão ali para fazer a mesma cadeia de transmissão muitas das vezes. Então, tem uns que só estão na área urbana, tem outros que estão só na área silvestre, né, ou rural, ou áreas de grandes distâncias, onde se habita onde se tem uma boa densidade populacional, tá? Então, vão envolver as grandes endemias, no caso, nós estamos falando da malária, nós estamos falando das arboviroses, nós estamos, entre elas, a febre amarela, agora nós temos o oropoche, né, com maior destaque também, nós temos a doença de Chagas, nós temos a extosomose, que já não é um vetor alado, né, e como se distribui, que densidade é essa? Nós sabemos que dentro da área urbana nós temos uma alta densidade, né, do Aedes aegypti. Tá? Se essa presença é no setor urbano, no selvagem, já falamos, se é em ambos, né? E esses ciclos, porque quando nós falamos em vetores, nós temos os vetores biológicos, onde há o ciclo daquela doença, daquele parasita, né, na verdade, ou daquele vírus, o vetor faz parte desse ciclo. Tá? E nós temos os vetores que não são biológicos, eles são mecânicos, eles só transferem, né, uma coisa para outra. As moscas, por exemplo, né, quando a gente fala em outras doenças, ela funciona como um vetor mecânico. Tá? E aí, então, esses impactos, queimada, desmatamento, degradação do solo, deslocamento dos reservatórios, do homem, dos vetores, porque também o homem se desloca demais. Para tudo isso, né, nós precisamos dessas informações justamente para planejar, monitorar, né, e saber o que pode estar vindo. Eu não sabia que eu ia viver para ver os rios da Amazônia secos, né? Estudei uma época que se falava que isso era projetado, que isso podia acontecer, e estou vivendo justamente um momento em que isso é verdade. A gente acompanhou o assoreamento, quer dizer, dos rios, os rios foram ficando mais rasos, mas os rios secos totalmente são coisas, né, que estavam previstas há décadas, mas a gente pensava, né, que nunca ia acontecer. E aí nós estamos vivendo para poder acreditar e ver o que tudo está acontecendo, e nós temos que mudar a nossa visão, né, de como observar e contextualizar toda essa problemática. E vem justamente da abordagem da saúde única. Nós temos que estar integrando o conhecimento sobre o homem, como ele vive nesse ambiente, como ele convive com esses animais, sejam qualquer tipo de animal, alados ou não, seja como reservatórios, seja como vetores, né, com essa convivência que nós temos, esteja muito próximo da gente ou nem tanto, tá? E a partir daí, né, se criou esse guarda-chuva, né, da saúde única, tá? Aqui está em inglês, né, a saúde única. Então, várias coisas nós vamos poder, a questão veterinária, a questão da saúde, da geologia, né? E aí a abordagem individual, a abordagem populacional, a abordagem ecossistêmica, e todos os agentes etiológicos, está todo mundo integrado. Tá? A nossa visão hoje tem que ser dessa maneira, para a gente compreender, né, e poder usar melhor os artifícios que a ciência nos permite. Tá? Então, esses são os diversos ambientes amazônicos.
aqui uma típica área de garimpo, onde houve degradação do solo, onde houve contaminação do solo, onde tem queimadas, né? E onde está o homem totalmente exposto a tudo que estava aqui. Isso são geralmente áreas que nós podemos dizer de ambiência selvagem, e que muitos agentes etiológicos, né, e vetores estão aqui, e eles vão ter que aprender a ter essa convivência, e essa convivência geralmente ela é provocativa de adoecimento. E aqui estão, né, os nossos animais, que viviam ou vivem perfeitamente nesses ambientes. O que acontece com eles quando há uma invasão ambiental dessa maneira? Morrem queimados, migram, né? E quando migram levando, né, o que tem neles, do qual círculo eles fazem parte, e onde eles chegarem, se tiver as mesmas condições, lá as doenças podem se manifestar. Então, aqui são um exemplo de áreas degradadas, onde já há uma intensa degradação e, sobretudo, onde há modificações de temperatura dentro da Amazônia. Este aqui seria dito como o bioma amazônico, só para a gente ter uma ideia geográfica, né, do que a gente fala, do que a gente vive, a bacia dos rios, né? E aí tem as subbacias, né? Tem os grandes rios, né? E tem os seus afluentes, tá? E com as suas regiões. E aqui pegando um pouquinho até de uma área que não é dentro do Brasil, mas tem o Tocantins, o Xingu, o Tapajós, para cima o Rio Negro, o Rio Madeira, Purus, ali já perto do Acre, tá? E nós recentemente ouvimos muito falar, né, do Vale do Javari, né, com toda a sua biodiversidade, mas com aquelas violências recentes que nós ouvimos falar. Também é importante a gente conhecer que tudo que acontece na Amazônia não fica só na Amazônia, né? Então, a gente traz aqui o que são os rios voadores da Amazônia. Eles justamente vão impactar no centro-oeste e no resto do país. Então, toda essa mudança, todo esse impacto que nós podemos ter na Amazônia, isso tudo não vai ficar só aqui. Isso vai ter uma interferência. E é uma necessidade, esses rios voadores, né, quando dentro do funcionamento normal, natural, dentro do bioma amazônico, ele vai servir muito bem para as outras regiões do país. Então, são evaporações, né, que vão levar a água dessa maneira para as outras áreas. Mas se algo falha, né, aqui no nosso bioma, para cá também vai ter uma grande intervenção. Tá? E aqui a gente trouxe essa área de convergência intertropical para mostrar, né, área que é de deserto úmida e área que é úmida, como a floresta amazônica, seca. Desculpe, isso já está acontecendo. Então, a gente só está criando as condições e o raciocínio para ver que realmente o que está acontecendo na Amazônia. E a Amazônia não está sofrendo sozinha, né? Nós estamos falando agora lá da África, né? Nós estamos falando do deserto de Saara. É muito importante também, e a gente já falou lá no início, né? Como as populações se dividem na área urbana, na área periférica, na área rural e na área, né, de grandes matas, de floresta. Vai caindo cada vez mais, né, o número de pessoas morando. Tá? A mesma coisa que tem de gatos, mas também os gatos, né, ou outros animais vão sempre acompanhando mais o homem, mas chega aqui nessa área de floresta, nós vamos ter os selvagens, os felinos selvagens. Os roedores, né, têm um melhor controle na área bem urbana, eles aumentam um pouquinho na área periférica e já mais na área rural estão mais presentes. E os predadores vão estar mais, lógico, nas áreas, né, silvestres, nas áreas de floresta. Tá? Então, isso aqui é só um cenário para a gente ver como é que se distribui os humanos e os animais mais próximos e os animais mais distantes.
Aqui um exemplo, né, ilustrado de grandes vetores que nós temos. Tá? A Amazônia enfrenta desafios únicos no controle das doenças transmitidas por vetores. Né? Muitas das vezes essa população tem um acesso limitado e nós temos uma vasta extensão territorial e que muitas das vezes isso dificulta muito a gente fazer esse controle. Aqui nós vamos sempre trazer um exemplo das doenças mais conhecidas, né? A malária é uma das principais causas, né, de morte-mortalidade na região. E a dengue, né, ela está, sobretudo, mais frequente nas áreas urbanas, que também sobrecarrega, né, o sistema de saúde. E o que a inteligência artificial, então, pode nos ajudar? Né? É justamente trazendo o acúmulo de informações, né, de muitos anos atrás e as atuais, e nos ajuda, com este acúmulo, promover algoritmos, né, que vai nos dar as perspectivas. Então, ela permite essa detecção de padrões, tá? Tanto em exames como em imagem. Tá? As imagens, elas nos auxiliam na identificação rápida de vetores e parasitas, né? Microscopia digital, detecção de padrões. Então, ela pode estar presente, né, de várias maneiras, né? Tanto em computadores, como em alguns equipamentos, né, alimentados por inteligência artificial, e pode facilitar estas identificações. Tá? Pode, inclusive, fazer o que a gente precisa muito, né? Essa modelagem preditiva, vai prever o que pode acontecer. Tá? Pode antecipar esses surtos de doenças vetoriais. Porque se eu tenho um banco de dados que me dá a quantidade de vetores identificados, contados, né, que eu tenho numa região, ou que houve por algum problema num outro banco de dados, mostrando que tem desmatamento, que tem queimadas, que tem pessoas adoecendo. Então, junta todo esse conhecimento, né, e vai nos dar estas informações como se fossem únicas, e nós, então vamos ver em determinadas regiões que isso pode nos dar problemas, surtos, epidemias, né? E elas consideram fatores climáticos, demográficos e ambientais. É alta densidade? O que está acontecendo naquele meio ambiente? Né? Vai mudar ou já mudou o clima? O que vem trazendo daí? Então, dá para a gente fazer esta coleta de dados, integrando várias fontes, vários bancos de dados, como nós falamos, né? Fazer esta análise das possibilidades, das correlações, então a gente pode fazer a previsão do que pode acontecer daqui a 6 meses, daqui a um ano, né? Na próxima semana. E vocês sabem que, por exemplo, os institutos de meteorologia trabalham muito assim. Tá? E aí, por exemplo, nós podemos ver aqui 2 fenômenos, né? O El Niño e a La Niña, que a gente acha que nunca está entre a gente, e está sim, né? E tem grande impacto na presença destes fenômenos nos ciclos intrínsecos dentro dos vetores. Tá? Então, com o El Niño, nós vamos ter alta temperatura aqui no centro-oeste para o sudeste, né? Nós vamos ter menos chuvas nessa área, então, mais chuvas, e o inverso aqui também é possível. Então, na IA, a acúmulo de todas essas informações, elas convergem, né, e vêm todas as informações necessárias para o nosso raciocínio clínico epidemiológico de intervenção. Tá? Então, a gente tem que otimizar, né? Nós vamos otimizar. Se eu tenho pouca gente na minha equipe, e eu, através das informações da inteligência artificial, sei que vai acontecer algo mais grave ou que mais imediato numa área, eu vou fazer a distribuição desse deslocamento privilegiando áreas sobre mais ricos. Né? Então, eu tenho que ver qual é a minha demanda, qual vai ser a minha logística, como eu vou distribuir essas pessoas. E o estoque aqui é, sobretudo, de medicamentos, de vacinas. Né? Vou dar um exemplo que a gente trabalhava antes da inteligência artificial. Eu tinha que distribuir no estado, por exemplo, soro para acidente ofídico. Eu tinha que saber, em cada região do meu estado, onde estava acontecendo mais acidente ofídico. Ok, é para lá que eu vou mandar. Mas eu precisava também saber qual é o tipo de acidente ofídico, para eu não mandar o soro para uma região em que não vai ter aquele acidente ofídico. Então, hoje, com esses recursos da inteligência artificial,
os bancos de dados se somam e se sobrepõem e me dão uma resposta muito mais rápida e a gente tem menos chances de errar. Tá? Também acho que muitos já têm ou já viram apps simples, mas nós temos também, né, os aplicativos que nos ajudam para fazer intervenção na saúde, nesse manejo, nesse contexto, e no caso aqui das questões por doença de transmissão vetorial. Né? Então, eles nos auxiliam no diagnóstico, no tratamento, através de algoritmos. Né? Eu vou ter rápido, às vezes eu quero saber rápido uma doença, como é que eu trato, eu estou à distância, eu não tenho alguém que tenha expertise, eu vou rápido e pego esse suporte para a minha decisão clínica. Né? Então, o diagnóstico em área remota, o suporte para a decisão e como eu vou monitorar isso, tudo isso é possível. Então, aqui um exemplo, não é? A gente continua aqui na malária, detecção da malária em áreas remotas na Amazônia. Nós passamos por um tempo em que havia grande concentração de atenção aos doentes com malária na capital. Recebemos 30, 40, 50 pacientes, às vezes, no dia no ambulatório. Houve uma descentralização, que é assim que a saúde funciona, e faz tempo já. Né? Então, eles recebem tanto diagnóstico como tratamento já, pelo menos, regionalizado, e muitas das vezes em áreas remotas também, né? Com as equipes de saúde que estão programados para fazer esse tipo de atenção. Né? Então, coleta de amostra, análise automatizada, diagnóstico rápido. Muitas das vezes eu não preciso nem ter energia elétrica para usar algum equipamento. Né? Nós já temos outras maneiras, testes colorimétricos, várias maneiras em que eu não preciso da energia elétrica, onde não tiver nessas áreas extremamente remotas. Tá? A mesma coisa no combate à dengue. Né? A gente consegue hoje, né, saber como é que está a densidade, onde eu tenho mais, tá? E faço essa otimização, né, de ações de controle, onde tem as áreas maiores de foco, onde eu posso dizer, olha, aquela é uma área de risco, e a gente pode também dizer, olha, vai chegar mais. Choveu mais, choveu menos, tem mais gente doente, tem gente se deslocando, a densidade do vetor está muito alta, né, e eu posso antecipar que eu posso ter o surto que chegou à época de ter mais casos. Tá? Então, aqui, um outro exemplo são das leishmanioses. Né? Nós somos, na Amazônia, dos grandes bolsões da leishmaniose visceral. Né? Nós não temos o maior número de casos de visceral, mas nós temos o maior número de casos das cutâneas. Né? Então, pode prevenir a leishmaniose visceral na Amazônia. Nós podemos, inclusive, educar, eu mesmo com os alunos, criamos como se fosse um aplicativo e que, inclusive, está bilíngue e chega em qualquer lugar, né, desse estado, dessa região, mostrando várias questões sobre a leishmaniose visceral. Né? E a gente pode, hoje, no georreferenciamento, que é uma ferramenta maravilhosa, junto com a geoestatística, né, junto com o banco de dados, nós podemos identificar essas áreas de risco e otimizar. Tá? Por exemplo, nós sabemos, dentro da geografia da saúde, né, a partir todas essas tecnologias, que a região do Baixo Tocantins, que tem 11 municípios, eu vou dar um exemplo assim, que começa da Alça Viária até Tucuruí, mais ou menos, que é uma área de muitos pacientes com leishmaniose visceral. E vai para o Carajás, também, inclusive, tem o vetor na área urbana. Né? Então, tudo isso foram acúmulos de conhecimento, né? E que nos dá agora todas essas informações também. Eu posso fazer, então, o controle vetorial. Todo mundo, a rede de saúde já está informada das manifestações clínicas e das grandes chances, e por isso o diagnóstico precoce, e, sobretudo, a questão da educação. Então, qual é o desafio, né? Nós temos usufruir mais da inteligência artificial, né, na Amazônia. É como a gente vai realmente implementar. Muitas vezes até um celular ou com maior potencial. Nem sempre a conectividade é boa, né? Mas, felizmente, nós temos dados de qualidade. Isso a gente pode dizer que as nossas instituições
trabalha muito para oferecer os melhores dados possíveis. Mas o grande problema ainda é a conectividade. Apenas 30% da população tem acesso à internet. Eu não estou falando de área urbana, né? Nós estamos falando na região de modo geral. E 40% dos dados acabam sendo incompletos e inconsistentes, tá? Porque a gente não consegue fazer uma conexão ideal. Essas são as dificuldades e os desafios, né? Mas ferramenta como saúde digital, né, propicia essas discussões. Hoje eu estou aqui falando sozinha, mas existe programação no Saúde Digital que promove, né, discussões no estado inteiro e até fora do estado. A gente pode reunir grupos com várias expertises. A gente pode reunir grupo com expertises de pessoas que estão precisando de treinamento, de capacitação. Isso foi muito importante. Tá? E aqui na Universidade do Estado do Pará, nós estamos podendo usufruir e compartilhar essa ferramenta. Então, essa discussão integrada, intersetorial, o ideal é que seja permanente. Né? Esclarecimento e troca de experiência, compartilhamento de informações das diversas secretarias do Estado, Ministério, instituições nacionais e internacionais, é muito importante. Porque nós não podemos ter uma equipe com todas as expertises que às vezes a gente precisa para resolver uma situação. Tá? E quais são os aspectos éticos e legais? Isso está sendo muito discutido. Né? Já tem algumas leis para algumas coisas, mas não tem para todas. Está se discutindo não é na Amazônia, é no mundo inteiro. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a privacidade dos dados, para nós não fazermos da gota d'água um oceano. Né? Então, nós temos que ser éticos, responsáveis, profissionais e levar a informação de qualidade e a boa informação de maneira adequada. Né? Privacidade, transparência e responsabilidade. Porque, às vezes, ao acaso, né, eu encontro uma informação e acho que isso vai acontecer em toda a Amazônia, o que não é verdade. Por isso que nós temos que ouvir muitas vozes e, usando a inteligência artificial, nós estamos ouvindo muitas vozes, porque aquelas informações que alimentam esses bancos vêm de muitos grupos com expertise. Tá? E qual é o futuro, né? O futuro da inteligência artificial na saúde pública na Amazônia é estarmos conectados, né? Estarmos dando valor, aprendendo a lidar com esses dados, né? A valorizar, usar o dado adequado, recorrer a grupos que realmente podem nos ajudar. Né? E a perspectiva é a melhor possível, porque já está nas universidades, em muitas, como é que se diz, áreas da saúde já chegou também. A gente sabe das nossas dificuldades, mesmo dentro de Belém, mesmo na área metropolitana, nós temos dificuldade, imagine nas áreas mais remotas. Mas é uma luta, né? E nós vamos sempre lutar, né, pela nossa Amazônia. Né? Nós vamos sempre lutar para a gente usar essas ferramentas, né, em busca de melhor controle e efetividade, né, de nossas ações, sobretudo nessas grandes endemias, malária, leishmaniose, doença de Chagas, as arboviroses, febre amarela, que a gente tem que falar muito, que tem vacina para febre amarela, e a gente pode falar isso tudo de maneira conectada, né? De maneira simples, rápida, adequada, né? E a gente pode dizer, eu aqui conversando, fui convidada, agradeço, falando através do Saúde Digital para o estado inteiro, eu posso dizer que esse futuro já começou, né? E que a inteligência artificial é uma ferramenta essencial, né, para nos ajudar nesse combate às doenças vetoriais. Esse uso estratégico pode transformar, sim, a saúde pública na Amazônia. Essa conectividade ela é super importante e eu me coloco à disposição, através da Universidade do Estado do Pará, a prestar esclarecimentos. Aqui é o meu e-mail, cleacarneirobichara@gmail.com. Bom dia e super obrigada.